Bem, muito obrigado, doutora Sara. Uma boa tarde para todo mundo aqui e bem-vindos a esse curso que funciona tarde e na quarta e na sexta e é frequentadíssimo. Olha quanta gente que veio aqui. Então, de parabéns e oxalá nós correspondamos, possamos corresponder. Como a doutora Sara apresentou, aliás, a doutora Sara trabalha no Borel. 2 vezes por semana ela vai lá prestar assistência à saúde num ambulatório que a gente tem lá. Então, fico muito grato a isso. Bom, esse é um curso, como a doutora Sara falou, a 6 mãos. 6 mãos. Maria do Carmo, a Sara e eu. E planejamos o curso como uma introdução geral à bioética, como está ali no título, ética e bioética, e a contribuição de um grande autor que ela vai apresentar, está fazendo a tese de doutorado sobre ele, que é o Hans Jonas. A Maria do Carmo, então, vai falar mais da ética em geral, de Aristóteles até a Idade Moderna. E a Sara vai apresentar um autor específico, eu, temas gerais de bioética, como está no programa. Hoje, então, é um dia da abertura e, nesse primeiro tempo, eu vou falar mais generalidades. Então, todo mundo pode reter isso, mas são algumas definições importantes que a gente vai apresentar para vocês. E sem mais, eu começo então trabalhando o conceito geral de bioética. Conceito geral. A bioética, como vou indicar nas próximas aulas também, ela tem muitas definições, muitas vertentes, muitas maneiras de interpretar esse fenômeno. Entretanto, eu prefiro especialmente aquela que sai do nome, bioética, bios ethos, e se trata a ética da vida, a ética da vida. Aqui darei um conceito geral de ética, porque não existirá nunca uma bioética adequada se não se souber ética. Esse é um defeito, em geral, nós temos aqui no Brasil. Pouca gente conhece a ética. Por isso mesmo, não pode fazer um bom curso de bioética, a não ser aquele sobre assuntos bem práticos, mas o fundamento da bioética é a ética geral, da qual a professora Maria do Carmo vai se ocupar mais largamente. Existem muitas definições de bioética. Eu prefiro esta, então. A bioética, como um ramo da ética, estuda especialmente as relações entre a grande filosofia clássica, de onde sai toda a ética, como falaremos, e a Maria do Carmo vai falar amplamente, e os avanços da tecnociência. Os avanços da tecnociência. A bioética trabalha, como diz aí o termo, a vida, a ética da vida. Mas trata-se da vida nas 3 dimensões que nós conhecemos. A bioética trata, então, da ética vegetal, da ética animal e da ética humana. A ética era só do ser humano. Toda a grande tradição da ética, até dos gregos até Hegel, tratava do comportamento adequado do ser humano, como fazem as religiões
de outra maneira, mas né, a dignidade do ser humano pode ser mantida também com a filosofia e, notadamente, a ética. Então, um conceito vago de ética, porque a Maria do Carmo vai trabalhar amplamente. E em cada tempo da história, em cada momento da história humana, houve tratados de ética. Por exemplo, os gregos construíram pelo menos duas grandes vertentes da ética. A de Platão, que era uma ética de fundo religioso, porque a alma vinha de um campo transcendente, né, e se encarnava no ser humano e ela voltaria para lá. Então, ela volta na medida em que, de fato, ela viver bem neste mundo. A ética aristotélica, Aristóteles foi discípulo de Platão por 20 anos. Por 20 anos foi ouvinte de Platão. Quando Platão morreu, ele fundou a escola dele, independente, nunca criticou Platão, que era o seu grande mestre, entretanto criticava os platônicos. E ele construiu uma ética, uma política, uma metafísica, enfim, todos os trabalhos dele sobre este mundo aqui. O que vemos? Nada vemos do transcendente, mas este mundo aqui. E criou o grande tratado de ética e da política, que vão juntos sempre. Não existe o coroamento da ética individual é a política, é a convivência social. Bom, então, a ética dos gregos é uma ética de virtudes. A ética da convicção, que nós criamos dentro de nós mesmos, por exemplo, para praticar a justiça, para ser prudente, e as demais virtudes gregas. E Aristóteles tratou de muitas virtudes, mas ele mesmo apontou que a prudência e a justiça são as grandes virtudes da ética. E ele dizia, comparando com o céu estrelado, que na constelação da ética, a justiça é a estrela da manhã e a estrela vespertina, porque ela é a estrela mais brilhante em toda a constelação das virtudes éticas. Muito bem. A ética, o mundo grego passou, veio a era cristã. Se a ética grega é uma ética de virtudes e convicções humanas, a ética cristã é uma ética que procura o mundo transcendente, o mundo da fé judeu-cristã, a fé bíblica. E seria, por assim dizer, uma ética da santidade, ou seja, da convivência do ser humano com Deus e com o próximo. Naturalmente, a ética cristã teve 10 séculos de vivência e se construíram muitas teorias éticas e muitas delas bastante confusas. E a Idade Moderna transcendeu isso tudo, esqueceu tanto em parte, em larga parte, a filosofia dos gregos, pelo menos como esquema,
superou a visão cristã medieval como esquema, não como fé, não como visão filosófica. Todos eles eram grandes filósofos, estudiosos dos gregos. Entretanto, o modelo foi outro. O modelo da ética é uma ética de deveres, a ética do dever. A ética, então, nos gregos, é uma ética de virtudes, isso é, de qualidades humanas que se esforçam para viver dignamente. A ética moderna é uma ética de cumprimento do dever. O dever pelo dever. E muitos de vocês certamente fazem filosofia e viram isto em Kant, no imperativo categórico. Imperativo categórico, então, é o imperativo moral. O imperativo moral é do qual falaremos depois. E, finalmente, a ética contemporânea. Também hoje temos muitas noções de ética também hoje. Eu prefiro aquela que se encontra em Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, que escreveu um livrão. Aliás, todos os livros de Ricoeur são grandes, muitos. Ele tem umas 200 páginas sobre a ética e ele já tinha uma idade avançada, morreu uns 2, 3 anos atrás. A mensagem final dele sobre o tema da ética, sobre a qual ele escreveu muito. Eu fui aluno de Ricoeur lá em Loboina, fazendo a minha tese de doutorado. Ele veio dar um curso de um semestre sobre as questões éticas. Todo mundo se queixava que ele falava mais latim e grego do que em francês, então, mas foi um grande curso dado por ele. E é a ética da reciprocidade. Reciprocidade. Eu não vou explicar aqui o que é toda essa reciprocidade, o quadrinho que ele faz, mas é a ética do eu-tu, recíprocos. O eu diz tu e o tu diz eu. Os dois se chamam de eu. Isto é, reciprocamente, a relação ética é recíproca. Temos que acrescentar, porque ele mesmo acrescenta mais tarde, aquilo que ele chama id, ou seja, a coisa, em latim, id é coisa. Então, a ética da reciprocidade humana, a ética é humana, fundamentalmente humana, mas envolvendo o id, isto é, toda a natureza. Toda a natureza tem um valor ético. Então, a relação do eu é eu, tu, e o id, isto é uma ética relacional, da qual falarei depois. Eu sou encarregado de falar disso a respeito de bioética. Mas retenham isso aqui por enquanto. Então, a ética contemporânea é uma ética de reciprocidade entre as pessoas, eu, tu e nós, e as coisas materiais, as coisas deste mundo, que também merecem o respeito ético, como veremos. Nesta ética, Ricoeur insiste muito, nesta ética da reciprocidade. A ética não é dada nos livros, ela é feita cada dia. Nós aqui estamos em comportamento ético. Todos estamos aqui para ouvir uma aula. A aula se ouve em silêncio, tem o momento de fazer as perguntas, mas tem os momentos de ouvir quem está expondo. Isso é uma relação ética, viva. Nunca aconteceu isto aqui e está acontecendo agora. Isto é, a ética acontece em cada comportamento,
em cada dia, em cada atitude e decisão que nós tomamos. Por isso mesmo, esse eu humano, procura ser o mais desenvolvido possível para que a relação ética dele seja boa, seja de qualidade. Sim, eu citei a ética medieval como uma ética de relação com a transcendência, relação com Deus. Sim. Entretanto, a ética medieval é grega. É a mesma ética que os gregos desenvolveram, só que a ética, no caso do medieval, foi cristianizada. Isto é, lida à luz da Bíblia, à luz da revelação, à luz da transcendência. E por que isto? Também na Idade Média se considerava menos. Nós consideramos mais o seguinte: o ser humano se basta. A natureza nos fez completos. E se nós temos uma fé, então Deus não mexe na criatura que fez, mas pode reforçá-la. É o caso da religião, é o caso da fé cristã. A fé não substitui o fundamento humano da ética, não o substitui, mas lhe serve de um grande apoio. Enfim, quem se comportar dignamente, tentando cumprir a justiça e a convivência com os outros, isto é uma vida digna em si mesmo. Não é preciso ter uma religião para ter uma vida digna. Entretanto, se eu tiver uma religião, seja qual for, no caso aqui da maioria de nós é a religião cristã, numa denominação ou outra, se eu tiver uma religião, ela me serve de um grande apoio. É uma enorme referência para viver segundo a dignidade humana. Portanto, a ética, em sentido geral, como está escrito lá, ética, e que a Maria do Carmo vai desenvolver melhor, a ética visa o bem humano. O bem humano. Essa expressão é de Aristóteles, visa o bem humano. Ou seja, eu prefiro dizer o seguinte, que a ética é uma orientação da liberdade. Ela orienta a liberdade a fazer escolhas que promovam a vida e evita escolhas que prejudiquem a vida, que venham destruí-la, prejudicá-la. Os antigos, medievais sobretudo, resumiram ou colocaram o fundamento de toda a ética nessa expressão: faça o bem e evite o mal. É a ética humana. Faça o bem e evite o mal. E a isso eles chamaram a voz da consciência. É a minha consciência que me chama a praticar o bem, a praticar a justiça. Não é Deus, não é um grande mestre, não é ninguém, mas é a minha própria consciência, o meu eu. Santo Agostinho, um grande filósofo anterior à Idade Média, mas que inspirou e foi o grande mestre de toda a Idade Média, meditando sobre este ponto, sobre a ética que nasce dentro de nós, diz que a ética nasce na consciência. E cada um de nós entra sozinho na sua consciência. Ninguém sabe o que eu tenho na minha consciência, ninguém.
se eu faço bem, se eu faço mal. Não. E dentro dessa consciência, que ele chama santuário, nesse santuário eu escuto uma voz que me diz, faça o bem e evite o mal. Faça o bem e evite o mal. Santo Agostinho, que era um imaginosíssimo e grande filósofo, disse, mas quem está falando? Faça o bem e evite o mal. E não sou eu. Eu não aprendi, eu não escrevi essas coisas, e, no entanto, é de alguém que me chama. Esse alguém é a voz de Deus. É a voz de Deus. Se convenceu que finalmente a ética, o apelo ético vem do fundo da consciência e que finalmente é a voz de Deus que nos chama. Aí Santo Agostinho, um belíssimo capítulo que ele tem no livro 10º das Confissões, ele fala, eu te procurava, Senhor, lá fora, na beleza das criaturas, na grandeza do homem e da cultura, enfim, eu te procurava lá fora e não te encontrava. Não te encontrava porque tu estás dentro de mim. Dentro de mim. Eu tenho aquela expressão, tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tarde te amei. Tu moravas em mim, entretanto eu não te procurava, a não ser nas tuas criaturas. Sim, então este é o primeiro termo que está escrito aí, ética. Agora vamos entrar no outro termo que está aí, é a bioética. Esta aqui, como disse primeiro, é a ética clássica, que perpassa toda a tradição humana ocidental, desde os gregos até o século XX. Entretanto, o século XX, século passado, todos nós somos do século passado, o nosso século XX foi um século de um grande abalo. Não só porque houveram 2 guerras mundiais, uma mais catastrófica que a outra. Eu sou filho da Segunda Guerra. Eu era criança quando corria a Segunda Guerra Mundial e tinha muito medo que convocasse meu pai. Meu pai, porque ele trabalhou na campanha do Getúlio, então todos aí, havia muitos soldados, meu pai era um, e podia ser convocado. Ele era submisso, de torneira submisso a ser convocado à guerra. Então, o século importante, o século XX, foi um século importantíssimo pelo abalo de 2 guerras, que acabou redundando, felizmente, na Carta da ONU, que mais ou menos mantém aos trancos e barrancos o equilíbrio mundial. Estamos agora num grande abalo desse equilíbrio mundial, como nós sabemos pela informação e pela imprensa, mas, entretanto, não houve guerras mundiais, como no espaço de 10, 12 anos, houveram 2, uma causando a outra. Mas, do nosso lado, então, também foi um grande abalo, porque a partir mais ou menos, aproximativamente, então, da última guerra, a partir dos anos 1950, só para dar uma referência aproximativa, a partir dos anos 50, houve um imenso avanço da técnica. E a ciência, um desenvolvimento enorme da ciência e da técnica, que se tornaram
tecnociência. Isso é importantíssimo. A ciência sempre foi mais ou menos teórica. A descrição de como giram os céus, sabia Galileu, sabiam esses mestres, e nós aprendíamos. Era assim, uma pesquisa que não influenciava tanto sobre o ser humano. Entretanto, a ciência se tornou técnica, tecnociência, ou seja, o produto da investigação teórica torna-se também uma prática. Então temos a tecnociência. Mas a tecnociência acabou sendo autorreferente. Ou seja, ela caminha sem o homem. Nós somos levados de dedução em dedução para novas produções tecnocientíficas. E, finalmente, nos anos 60, 70, esse avanço tecnocientífico alcançou a vida, o que é sumamente significativo e também perigoso. A vida nas suas três formas: vegetal, animal e humana. Primeiro, alcançou a vida vegetal, uma grande modificação da biodiversidade. Folhas mais robustas, resistentes aos insetos. E eu sou da área agrícola lá do Rio Grande do Sul. Então entraram os agrotóxicos. Tudo hoje comporta agrotóxicos, que exatamente mantém a vegetação, as plantações mais robustas, mais ricas e menos tempo para amadurecerem. Isso que é importante também. Ou seja, os agrotóxicos acabam prejudicando gravemente o ser humano. Na minha família, que é toda do meio agrícola, e a agrícola da enxada e da plantação na forma antiga, hoje tudo mais moderno, com máquinas. Entretanto, eu tenho parentes na minha família onde, no espaço de um ano e pouco, morreram 3 pessoas de câncer. O meu tio e as minhas 2 primas, moças, e lá se dizia, e depois hoje é mais ou menos científico, que os agrotóxicos prejudicam fortemente a vida humana, inclusive na produção do câncer. Isso que era uma espécie de imaginação lá dos anos 50, 60, imaginação de gente da agricultura. Hoje é uma hipótese científica mais ou menos verificada que certo tipo de agrotóxicos são cancerígenos. Então, isso é muito perigoso. Então, a tecnociência avança sobre a vida vegetal. A tecnociência avançou também sobre a vida animal. Hoje eu trouxe aqui eu tenho um tratado de ética, não é tratado não, é uma série de conferências de gente muito especializada sobre a ética nas políticas ambientais, a ética do meio ambiente, do meio da vida. E vai ter um tomo igual a esse sobre a ética dos animais. Eu estou num programa de bioética que é sustentado pela UFRJ, UERJ, Manguinhos e Federal Fluminense. A nossa
aproximação com a bioética na Federal Fluminense é exatamente a saúde e a preservação dos animais. Sobretudo uma professora lá, chamada Rita Paixão, que é uma apaixonada pela vida dos animais. Eu discuto muito com ela porque eu digo assim, está certo, eu fui uma pessoa que maltratou os animais. Hoje não, respeito o mais possível a todos eles. Entretanto, esse respeito para ela não tem que ser igual a nós. Os animais têm a mesma dignidade, mesmo nível de dignidade do que nós, seres humanos. Enfim, ela faz seu caminho, até que a ética dos animais. Mas a tecnociência, então, avançou também sobre essa vida e as modificações genéticas que se fazem com a vida dos animais é uma arbitrariedade. Uma arbitrariedade. Mexer com o gene humano exatamente para produzir mais animais, para que haja mais carne, para que haja mais alimentação, para que para as populações não, é para aumentar o capital. Produzir mais para consumir e voltar a produzir de novo. Esse é o ciclo do capitalismo, essa iniquidade que nos assola no dia de hoje. A alma do negócio se diz que é exatamente a rapidez na produção dos animais, produzir rapidamente, consumi-los rapidamente para tornar a produzir. Então, a modificação do gado, por exemplo. Lá no sul tem muito gado. A modificação transgenética do gado, dos porcos e as aves. As aves. Eu conheço gente lá, então, que é cuidador de aves, galinhas, sobretudo galinhas. E então esse senhor, que eu sempre que vou lá, nesse ano eu estive lá no sul, eu encontrei com ele, um velhinho já, ele me diz, eu nunca comerei um frango num restaurante, porque vocês não sabem o que comem, que não é carne de frango, não é nada, como é que se diz, ele é engordado, é mantido pelos como é que se diz, pelas rações. Ele trata dessas aves só com rações e recebe os pintinhos e recebe a ração também das empresas Sadia, Ponzoni, uma outra, sim, recebe os pintinhos e tem 40 dias para entregá-los para o abate. Então eu falei, eu sei a porcaria que eu dou a esses bichinhos todos. Eu sei que vocês não comem frango nenhum, comem exatamente essa ração que faz mal a ser humano, mas nós estamos nessa. Até aqui, digamos, é festa capitalista. De fato, a tecnociência ajudou o crescimento do lucro, da produção, do capital, o que é extremamente criticável. Mas era festa, e segue sendo festa. Entretanto, lá pelos anos 70, sobretudo, são só referências, só quando começou, pelos anos 70, a biotecnociência nos alcançou o ser humano. Aí a problematização é que nos acordou. A vida humana, e sobretudo a vida humana nos inícios e no fim. A doutora Sara e eu teremos uma palestra só sobre essas questões dos inícios e fim da vida.
onde a intervenção tecnocientífica ela é, em larga parte, indiscriminada, né? E a vida adulta, então, também, né, igualmente, ela é explorada por essas coisas todas. Daí os temas que antigamente eram imaginações, hoje são realidades que temos que estudar. Por exemplo, a clonagem. A clonagem. Você faz clones de animais, sim, os vegetais, então, mas hoje existe tecnologia suficientemente desenvolvida para produzir em laboratório o ser humano. E, felizmente, a clonagem é proibida, a clonagem humana proibida no mundo inteiro. Outro grande tema, né, perto da clonagem é a pesquisa com células-tronco humanas. Células-tronco humanas. Foi necessária uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, onde se definiu que a pesquisa com células-tronco ela é permitida dentro de determinadas circunstâncias, com moderação, portanto, e dentro de normas estabelecidas, que são 2, 3, pelo Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, a anencefalia, isso é, as crianças que são concebidas sem cérebro. Não se podia abortar de jeito nenhum. Não, a mãe, então, tinha que levar essa gravidez até o fim, sabendo que não ia resultar em nada. Um feto que nasce com vida, um feto anencefálico que nasce com vida, ele vive 1 hora, 2 horas, poucas horas, mas, claro, tem alguns que sobrevivem um tempo mais longo. E por causa desse tempo mais longo, então, se exige eticamente que se respeite essa gravidez até o fim, sabendo que ela é absolutamente inútil. Uma vez eu estava num programa de televisão da TV educativa discutindo essas coisas. Então, eu defendia a ideia que o aborto anencefálico ele é permitido, ele é ético, ele é um ato humano, desde que tenha certeza clínica, científica, médica, de que se trata de um feto anencefálico. Então, essa mãe pode abortar tranquilamente de um ponto de vista ético. Por quê? Ali as razões têm que ser filosóficas, não são científicas, mas porque dentro de um conceito de filosofia que vou colocá-lo no fim, temos o seguinte: para que eu tenha uma personalidade que merece o respeito integral como a um adulto, para que eu tenha uma personalidade, eu tenho que ter o mínimo de desenvolvimento físico. Ora, o feto anencefálico é sem cérebro, não tem condições de pensar, não tem então uma estrutura orgânica nenhuma, e não tem esperança de tê-la, e não tem uma estrutura psíquica. Por isso mesmo não existe personalidade. Então, abortar um feto anencefálico é, de um ponto de vista da ética, respeitável. A mulher que fizer isso, ela está fazendo um ato ético, isso e não está cometendo um erro, uma injustiça, de destruir um ser humano. Não é isso que ela faz. Pois é. E havia perguntas na televisão sobre essas coisas. E alguém me disse, uma senhora me disse: eu tive um feto anencefálico. Eu segurei a gravidez até o fim,
Nós sabíamos que ia morrer, como de fato morreu algumas horas depois. Entretanto, fizeram o batizado dessa criança e fizeram uma festa para ela no fim do dia. Falei, parabéns, a senhora está de parabéns, porque exatamente a senhora cumpriu o apelo da consciência. A consciência mandava respeitar essa gravidez e ela suportou até o fim. Entretanto, se uma vizinha sua ou uma amiga sua fizer o contrário, abortar o anencefálico, não vai dizer que ela cometeu um crime. Não vai dizer que ela fez um ato antiético. Não podemos dizer isso. Hoje até é definido pelo Supremo Tribunal Federal que o aborto de feto anencefálico, ele é aceitável de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista nada há contra a lei nossa, que se aborte esses fetos, como em vários países do mundo se faz isso. Eu, como estudei na Bélgica, então, a Holanda foi a primeira, a Holanda está ao lado da Bélgica, a Holanda foi a primeira a reconhecer isto, o aborto anencefálico. E assim, isto é, então, o avanço da tecnociência sobre a biologia vegetal, sobre a biologia animal e, de um modo especial, a biologia humana, trouxe enormes problemas, enormes problemas. É disto que se ocupa a bioética, entre outras coisas, não é só isso não, mas entre os problemas da bioética estão esses que afetam a vida humana e afetam gravemente nos seus inícios, não é? Por exemplo, o aborto de uma criança, nos seus inícios, e no seu fim, isso é na conclusão da vida. E já estou estourando o tempo, mas vou terminar aqui. Tá? Sim. O estudo, então, da ética, tendo em vista os avanços da tecnologia, desenvolveu também, ou permitiu, o desenvolvimento do tema da ecologia. Ecologia, ou seja, do meio ambiente. Do meio ambiente. Os meioambientalistas e os defensores da vida animal, como citei primeiro, consideram que todos os seres são éticos. E com absoluta razão, absoluta razão. Isso é, todos os seres. A ética, como eu dizia primeiro, a ética não é só do ser humano, como foi durante milênios. Só se conhece, mas ela é de toda a realidade humana, vegetal, animal e do ambiente físico. As montanhas têm dignidade ética. E por quê? Aí os próprios gregos diziam essas coisas. Na ética de Aristóteles tem referência a isso. Isto é, os graus de vida. O vegetal tem o primeiro nível de vida. Ele é. Não, a pedra é. E é só um ser existente. Por isso mesmo ele tem dignidade ética por existir. É a montanha, é a pedreira, elas têm dignidade ética por terem a existência. O vegetal tem a existência, como a pedra, mais a vida, vida vegetativa. Então, tem um segundo nível. Um terceiro nível é o animal. O animal vive e sente dor e prazer. Aí, com mais razão, os bioeticistas ligados a essa esfera de estudos
defendem a ética dos animais, porque eles sofrem como eu, sentem prazer como eu. Então, se eu respeito a minha dor e o meu e o meu prazer, devo respeitar também a dos animais. E, finalmente, o ser humano. O ser humano vive, sente e raciocina. É o grau mais alto da ética entre os seres que compõem a natureza. Numa palavra só, o valor ético intrínseco a todos os seres da natureza. Eu vejo que aqui a doutora Sara colocou o meu livro. Aqui eu tenho um capítulo sobre isso. O valor intrínseco da vida em geral. Até nem sei se esse conceito de valor intrínseco está ali, mas acho que deve estar. Mas todas as coisas merecem respeito, não por condescendência humana, mas que por elas mesmas têm esse valor ético por sua existência, sua vida, sua sensibilidade e sua capacidade de raciocinar. Isto é uma espécie de grande retorno aos estoicos. Quem os primeiros bioeticistas da história humana é a filosofia estoica, que defendiam essas coisas aqui. Claro, não tinham esses avanços que nós temos hoje, esses embates que nós devemos manter. Entretanto, o respeito à natureza inteira, porque a natureza é Zeus, o chefe dos deuses. Então a natureza é divina. Respeitávamos a natureza porque ela é divina. Hoje nós não temos mais isso, com o cristianismo transcendemos isso, mas não transcendemos o respeito que nós devemos a todos os seres da criação. E isso hoje é uma política até mundial, uma política mundial da ONU. No ano 2000, estou na passagem do milênio, a Unesco fez uma carta linda que recorda, não é que cite, mas recorda, evoca o pensamento estoico, a dignidade de todas as coisas, a nossa casa comum, diz o Papa Francisco num documento importante que ele fez, chamada encíclica ao nível de igreja. A nossa casa comum. Essa palavra casa comum vem da Carta da Terra. E é uma política também oficial da ONU. 2015, 2 anos atrás, portanto, houve a Conferência de Paris das nações pertencentes à ONU, para ver se nós não poluímos tanto a Terra, se diminuímos a poluição, notadamente os países superdesenvolvidos, como é os Estados Unidos, como é em larga parte a Europa, a China agora cada vez mais, e assim por diante. Isto é, o compromisso de respeitar a Terra, de respeitar a nossa casa comum. E todo mundo assina o documento oficial tirado. Depois vai para casa, volta ao seu país, continua da mesma coisa, como sempre foi em todas as reuniões da ONU. Mas isso não falta apelo mundial, político e científico para o respeito da Terra. E se quisermos uma filosofia maior, completa, é a referência aos estoicos, a filosofia estoica. Eu dei no outro semestre, lá na UERJ, um curso sobre estoicismo. Então, estou mais ou menos por dentro do que se pensa nesta área. Sim, não vou citar aqui, a bioética surgiu com Van Potter, lá pelos anos 70, que escreveu primeiro um artigo, depois um livro, sobre a ponte para o futuro.
ponte para o futuro. E esta ponte é exatamente a ponte em que se introduz o respeito humano ético com o avanço da ciência. Mas eu diria assim, uma ponte para o futuro, isso é, olhar para frente, ver como podemos melhorar o mundo para frente, e para trás. Ou seja, como eu disse no início, e a Maria do Carmo vai mostrar melhor do que eu, não existe bioética se não houver consciência ética, se não se souber o que é a ética. Não só uma definição qualquer, mas estudada nos seus detalhes, como fizeram os antigos, que não tinham nenhuma referência a essa exploração da natureza. Entretanto, nós vivemos na época em que devem conviver as grandes teorias, os grandes princípios éticos com a tecnociência, como venho dizendo. Então, esse é o nosso impasse no dia de hoje. Desde os anos 70, quando surgiu o termo. Não existia o termo bioética. Foi Van Potter, que o desenvolveu e fez imensa fortuna com isso tudo. Eu vou parar por aqui, porque na próxima palestra que eu vou dar, mais organizadinha, é sobre a pessoa humana. Por que toda essa bioética, um cuidar assim? Por causa da dignidade humana não só, mas por causa da dignidade da natureza toda. Então, no próximo intervalo, depois do intervalo. Depois do intervalo, né? Só apresentar mais um livro dessa coleção da edição italiana, chama-se Lanza em português. E por ocasião dos 20 anos, isto é, nos anos 90, então houve uma série de conferencistas e bioeticistas que escreveram para esse livro aqui e compuseram um livro muito bom. Não sei se tem tradução portuguesa, mas eu tenho em língua italiana. Bom, para não perder muito tempo, que aqui é meio longo, mas vou ser breve, o mais possível, sobre o conceito de pessoa. Conceito de pessoa. Assim todo mundo escuta lá atrás? Dá para escutar? Ah, tá bom. O conceito de pessoa. Então, como eu falei, não adianta nada a ética sem um sujeito. E o grande sujeito da ética e da bioética é o ser humano. Como vimos, não é o único. A natureza também é sujeito de ética. Entretanto, nós estamos falando de nós agora. E foi o conceito que se desenvolveu longamente através da história, mostrando a dignidade do ser humano. Onde é que ela se funda? Este conceito, então, vai exatamente desde a filosofia grega até a Idade Moderna, e o fim da Idade Moderna. Não sabemos exato quando é, nós somos continuadores da Idade Moderna, mas Hegel, podemos dizer que Hegel, o grande filósofo Hegel, fecha esse modo de pensar da filosofia global, como ele fez, e se passou à filosofia da existência, que é a filosofia do século XX, com Heidegger e Husserl, sobretudo. Dois conceitos de fundo. O primeiro é da subjetividade humana. Seria um nunca acabar para falar da subjetividade humana. Mas é o ser humano considerado em si mesmo. E sempre a filosofia e mesmo as religiões falaram de que na sua interioridade, na sua subjetividade mais profunda, o ser humano é consciência. Consciência, vontade, razão, liberdade.
todos esses conceitos se recobrem. Dizer liberdade, dizer consciência também, é dizer vontade, etc. O segundo enfoque, que é do nosso século, o segundo enfoque é o ser humano, claro, ele é respeitado como uma consciência, como uma interioridade. Não? Entretanto, o ser humano, a dignidade humana, é apresentada como relação. Relação. A relação eu-tu, como já disse. E também a relação eu-id. Eu-tu, eu-id. Isso é as coisas, o mundo. Somos um ser relacional. Um ser relacional. E sobre isso eu falarei mais. Mas tivemos várias definições de pessoas, vou dar algumas mais sumariamente para poder distinguir duas. Uma medieval e a outra contemporânea, que se embatem entre si, como veremos. A primeira definição de pessoa, que eu chamo de definição cosmológica. Definição cosmológica. Isto é, o ser humano é, antes de tudo, filho da natureza, da physis gregos. Todos viemos de lá. Sejamos humanos, sejamos animais, sejamos vegetais, sejamos minerais. Toda a natureza vem de lá. Na Idade Média, esse tema foi desenvolvido também, mas não como o dia de hoje, mas antes de tudo, Tomás de Aquino considerou o ser humano como homo naturalis, o ser humano que vem da natureza. Todo o resto da dignidade humana é seguido por esse homo naturalis. Ou seja, nós somos filhos da natureza, da physis, porém dotado de razão. E a razão nos leva, diz Aristóteles, à fala, e a fala nos leva à política. Para Aristóteles, o ser humano se define muito bem como um animal político, isto é, como um animal sociável. E seria longo desenvolver isso, mas chega este conceito. A dignidade do ser humano vem da natureza e, no caso do homem, a natureza racional, que tem o dom da fala e o dom da política, portanto, da convivência social. Toda a dignidade humana é conviver em sociedade, e numa sociedade justa, isso é, onde tenha lugar para todos. Meu Deus, esse conceito hoje está totalmente perdido se abrirmos o jornal. Né? O segundo conceito é um conceito metafísico. Metafísico. Isso é do século VI da era cristã. E a definição que eu vou trazer aqui foi desenvolvida pelo filósofo convertido ao cristianismo chamado Severino Boécio. Severino Boécio. Ele estabeleceu a dignidade humana de uma maneira filosófica a partir de 3 pontos. Primeiro, o ser humano, a pessoa humana, é uma individualidade. Individualidade. Eu vou dizer uma palavrinha sobre isso, cada um desses termos. É uma individualidade subsistente. Isto é, que tem existência própria. Existência própria. Por exemplo, a cor não tem existência própria. Ela adere a um pano,
a uma parede. Esses são chamados acidentes. Então não tem existência própria. O ser humano é indivíduo subsistente na natureza. Retomando os gregos, na natureza racional. 4 pontos. 4 pontos que estabelecem a dignidade humana. Primeiro, somos uma individualidade. O existencialismo de hoje trata disso também. Isto é, nós, em termos de hoje, somos singularidades. Singularidades. Exatamente isso que quer dizer indivíduo. Né? Indivíduo é a palavra latina que vem, que se traduziria bem o seguinte: indivíduo é aquele que não é dividido de si e é dividido, distanciado de todos os outros. A ideia de indivíduo. Então somos singularidade, una e única. É Kierkegaard que fala isso. E irrepetível. Sobre esse termo do irrepetível, Kierkegaard tem quase livros inteiros sobre isso, a irrepetibilidade do ser humano. Mas, de outra maneira, já Boécio dizia isso. Então, o ser humano é um indivíduo subsistente na natureza. Na natureza. Somos filhos da natureza, filhos da physis. Né? Agora, quarto item, a racionalidade. Então, um indivíduo subsistente na natureza racional, natureza pensantes. Essa definição, então, é que faz a diferença. Nos distingue de todos os outros seres, né? Qualquer outro. O Santo Tomás de Aquino dizia: todos os seres da natureza são substâncias, subsistem, são substâncias que têm existência própria. Mas a substância capaz de pensar chamamos pessoa. Só o ser humano é pessoa no conceito já medieval. Então, indivíduo subsistente na natureza racional é a nossa definição. Assim, outra coisa que se pode acrescentar, mas isso somos nós, contemporâneos, que acrescentamos, mas é muito bonito pensar que é toda a natureza que se torna pensante em nós. Nós somos a natureza pensante, ou seja, em nós a natureza inteira, que não pensa, a montanha, o vegetal, o animal, que não teria pensamento, nenhum animal. Pois é, então a natureza inteira alcança a idade do pensamento em nós. Daí a nossa responsabilidade. A natureza chega ao autogoverno, através do homem, através da consciência e da inteligência humana. Então, o contrário daquilo que hoje nós sustentamos, a tecnociência, ela surgiu e se desenvolveu para dominar. Essa é a nossa luta também. Respeitar a natureza seria conviver, porque a natureza pensa através de nós. Mas a natureza não pode dominar a si mesma. Ao passo que vimos na colocação anterior, o domínio que se exerce sobre a natureza inteira, notadamente a natureza viva, o vegetal e o animal, sobretudo. E o próprio ser humano, que é escravizado pela vontade
de produção e de consumo. E nós não somos capazes, como eu dizia antes, não somos capazes de diminuir essa nossa voracidade de domínio. Mas nós nascemos, contrariamente a tudo isso, nós nascemos para governar a terra. Basta ler no Gênesis, os primeiros 3 capítulos, lá se diz que o Deus Criador colocou o ser humano como guardião do jardim. E o jardim é o mundo. O jardim é o mundo. O homem é o guardião, encarregado, inclusive, de dar os nomes aos animais, chamá-los pelo nome. Teria sido o homem a dar o nome a tudo isso. Isso é ser guardião da natureza. Então, é um pensamento filosófico, sim, mas ele é também religioso, nenhum conflito entre os dois conceitos. Hoje nós temos um eco desses conceitos quando, em bioética pelo menos, se fala da sacralidade da vida contra a qualidade de vida. Qualidade de vida, sacralidade, possa ser. Eu pertenço ao comitê diretor do programa de bioética. E lá, claro, temos colegas de todas as tendências. E, notadamente, um diz, eu sou pela qualidade de vida e nada de sacralidade. Por exemplo, nada contra a qualidade de vida. Pelo contrário, se eu considerar a natureza como algo sagrado, é uma qualidade a mais que acrescento. É uma nova qualidade que não se vê pela ciência, não se vê pelo exame das coisas, mas é conceitual. É conceitual. Então, falamos em sacralidade porque podemos considerar esse mundo como obra de Deus. Mas eu não sou crente, não aceito isso. Não faz mal. Você aceite a natureza respeitando-a toda inteira. É isso que é exigido de nós. Não é exigido, outra vez, aquilo que eu dizia primeiro, não é exigido a religião, mas é exigido o respeito à natureza em todas os seus desenvolvimentos, desde o mineral, o vegetal, o animal e nós, seres humanos. Mas como só nós, pelo que saibamos, nos autogovernamos e queremos governar o mundo, então devemos respeitar a natureza como uma companheira da viagem. Você poderia falar longamente de todas essas definições, mas que todas elas procuram dizer a mesma coisa: estabelecer a dignidade humana. Aí é por uma. Temos a definição teológica também. Teológica. Então, a definição cosmológica, a definição metafísica e agora a definição teológica da pessoa humana. Aqui foram os teólogos cristãos que pensaram isto, ou seja, aprofundaram, de fato, a intuição de Boécio, aprofundaram. E, sobretudo, a partir da racionalidade. A racionalidade não é simplesmente um fato biológico. Nós raciocinamos, pensamos, mas é também metafísico, porque a racionalidade é espiritual. É um ato espiritual pensar. O raciocínio é um ato espiritual. Ora, é impossível que um ato espiritual venha das forças da natureza geral ou então da natureza dos meus pais. Eles só podem gerar vida humana.
mas não podem gerar vida de pensamento. Por isso, você dizia, a personalidade é dada por Deus. Dada por Deus. Na concepção, desde a concepção, nós temos a dignidade humana toda inteira. Por isso que essa definição teológica, e que dura até o dia de hoje, pelo menos na Igreja Católica, com algumas diferenças, entretanto, perdura até o dia de hoje a convicção, por exemplo, da intocabilidade do feto humano. O feto humano é intocável, não se pode nunca fazer aborto. E a Igreja sempre considerou um exagero, um excesso da lei brasileira que permite o aborto em duas circunstâncias, né? O estupro da mãe ou o grave perigo de vida para ela. Exige a liberdade disso completa. E assim por diante. Isso aqui seria um pouquinho mais longo, mas eu vou pular, né? Então, a dignidade estabelecida a partir da intervenção de Deus, que produz a racionalidade, isto é, a alma inteligente, por um ato dele, e nunca será um ato biológico, dos pais, por exemplo, ou da natureza em geral. Temos também a definição moral, que é feita por Kant, e aqui seria muito bonito, mas vou passar. Ele estabelece a dignidade do ser humano na moralidade, e mais precisamente na autonomia. O ser humano é digno porque ele dá a si mesmo a lei. Isso que Santo Agostinho, na meditação dele, encontrava como a voz de Deus no fundo de mim mesmo. Kant, como grande filósofo, ele era também um grande cristão, luterano, mas filosofia é filosofia. Então ele fez tudo em termos filosóficos. Já vou terminar. 5 minutinhos. Sim, todos, diz ele, Kant, quando viu que o ser humano é autônomo, ou seja, autônomos, aquele que confere a si mesmo a lei moral, então diz ele, todos os seres de natureza têm utilidade. Só o ser humano tem dignidade. E a dignidade vem exatamente da minha capacidade autônoma. Eu dou a lei moral para mim. Hoje nós entendemos a autonomia bastante mais largamente, como independência, ou independência de ir e vir, escolher uma profissão. Esses são atos autônomos. Mas essa autonomia, ela vem dessa profundidade que é o ser humano que legisla para si mesmo. Finalmente, eu quero vir a essa aqui, e vou gastar meus 5 minutos aqui. Ou seja, em oposição à definição teológica lá para trás, nós temos hoje, na nossa época, então, a definição existencial. E também aqui vou resumir. A pessoa humana é o quê? Também 4 pequenos pontos. É uma existência relacional, isso eu já falei, é uma existência relacional, temporal e potencial. Uma palavrinha sobre cada um. Sou uma existência oposta à ideia de essência. Para Platão, nós somos o ser humano. É uma essência que vem de um mundo superior e é infundida no corpo humano, que é a alma. Então, nós somos uma existência. Então, deixa para trás essas coisas. Se o ser humano vem de um mundo superior ou vem só da natureza, deixe como fato histórico. Ninguém nega, não.
Mas o fato é que hoje nós tomamos o ser humano como uma existência agora temporal. Ou seja, aqui seria longo de colocar, mas temporal. Eu sou uma existência temporal, isto é, e nós, todos nós, seja qual for a nossa idade, somos um processo de acontecer. Acontecer. E nós acontecemos ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Temporal. Potencial. Ou seja, nós somos sempre seres potenciais. Isto é, nós estamos sempre extraindo novas qualidades, novas dimensões de nós mesmos e vamos tornando realidade aquilo que existia ou que existe apenas potencial. Portanto, eu não sou uma pessoa dada desde a concepção, mas eu sou uma pessoa que vai acontecendo ao longo de sua vida. Vida familiar, que é a primeira, vida familiar, vida educacional, vida profissional, vida política, enfim, a grande vida que levamos. Nós estamos sempre construindo a nossa personalidade. Mesmo hoje, com a confusão política que nós temos, nós aprendemos dela, nós aprendemos a ser gente e voltar para os grandes valores éticos. É isso que nos falta em política hoje. As grandes referências, o que é a política? É a arte do bom governo. E diz ainda Aristóteles, diz a arte do bom governo. Qual é o bom governo? É aquele que procura a justiça para todos. Manter para todos. Estamos longe desses conceitos, longe. Então, nós somos uma existência temporal, como processo de acontecer, relacional, isso é, nós estamos relacionados com os outros, existência relacional, temporal e potencial. 4. Eu acho que pulei o relacional. Pulei. Sim. Então, existencial, relacional e temporal e potencial. Então, não sou uma pessoa dada, mas vou acontecendo. Aqui, não é que justifique, não, mas aqui eu posso tratar questões que não se podiam tratar lá atrás. Por exemplo, o aborto. Nós temos que discuti-lo e, de um ponto de vista ético, é possível que haja situações nas quais o aborto pode ser aceito dentro de condições como nós temos na nossa lei. Anencefalia. Claro, nós não temos a dignidade humana, isto é, não temos um ser humano completo, como disse primeiro, não temos estrutura física, não temos estrutura psíquica, por isso não temos personalidade nenhuma. Num feto anencefálico não há personalidade. É um aborto de natureza. A natureza também erra. Não é a mulher que faz o aborto, não. Ela tira a conclusão final de um aborto já existente. A natureza produziu um defeito grave num ser humano. Ela produz seres humanos como nós aqui, completos, e o anencefálico não tem condições de estar entre nós e pensar, escrever livros e conversar. Enfim, essas duas definições. A medieval, somos indivíduo, somos um indivíduo subsistente na natureza racional. Muito bem, essa era uma definição fixa, válida para sempre, não se podia tocar nunca num ser humano inicial. Ao passo que essa aqui permite, de um ponto de vista ético, pelo menos, discutir essas coisas gravíssimas, como é uma concepção anencefálica, como é situações em que o aborto parece aconselhável. Isso são todos atos que podem acontecer ao longo da vida
de qualquer pessoa, de qualquer casal. Bom, eu fico por aqui, mas fica esse conceito de pessoa e podemos aprofundar. Em outra ocasião, eu voltarei a isso também. Tá bom. A Maria Inês, né? Ela quer saber como fazer a ponte entre o olhar para o futuro, olhando para trás, eticamente falando. Boa pergunta. Sim, olhar para o futuro é como Harry Potter diz, que então se estabelece uma relação entre o que foi acumulado eticamente de um ponto de vista só teórico, como toda a Idade Média é, mas, entretanto, as teorias éticas não são superadas, e como olhar para o futuro. Então, nós olhamos para o passado, as grandes doutrinas, como vai fazer a professora Maria do Carmo, não é para fazer um passeio qualquer, é para que nós, dessas visões antigas, tiremos exatamente a visão que nos convém no dia de hoje. No dia de hoje. Não se trata de repetir Platão, nem Aristóteles, nem os modernos, mas trata-se de receber um conteúdo básico que nos dê para que nós construamos o nosso tempo. E assim caminhamos para o futuro. Então, olhando para trás e para frente, nós avançamos. Eu gostaria de complementar, fazer um comentário sobre a sua pergunta também. O Hans Jonas, ele diz o seguinte, que como essas questões éticas não estão respondidas, nenhuma tese, nenhum pensamento, nenhuma teoria ética do passado deve ser desprezada, porque ela pode trazer elementos elucidativos, né, éticos que ajudem-nos a enfrentar esses desafios. Tá? Como é seu nome mesmo? Márcia. A Márcia, ela quer perguntar, se eu entendi a pergunta, o senhor comentou sobre a clonagem e ela gostaria de saber alguma coisa sobre a questão do transplante de órgãos, a síntese de órgãos. Uhum. Nós vamos falar sobre isso, isso é engenharia genética, engenharia mais para frente, mas o professor pode falar alguma coisa? Sim. Tem uma aula mais recente que a gente vai comentar. Sobre o que é. Sim. Ai, é um tema muito importante, muito importante. É que de um ponto de vista religioso, digamos, católico, o primeiro a fazer considerações sobre isso foi o Papa Pio XII. Pio XII, não sei se nos anos 50, que ele morreu no fim dos anos 50, ele diz que o transplante de órgãos é lícito de um ponto de vista da ética cristã. É lícito porque se duvidava se podia transformar. Pelo contrário, receber uma córnea de um doador é uma coisa maravilhosa, é um ato de grande sentimento humano de quem doa e gratidão de quem recebe. E assim é, a córnea foi o primeiro órgão a ser transplantado. E finalmente chegou-se a uma operação do coração, lá na África do Sul, não lembro mais o autor. Quem? Sim, exatamente. E ele fez o primeiro transplante que encantou o mundo. Isso aí. Mas o transplante durou pouco tempo. Claro, era o primeiro que se fazia, durou pouco tempo. Mas a grande dignidade humana de quem doou o órgão e a quem recebeu. E mais, custou a vida dele, desse outro. Né? Quem sabe por que ele morreu. Mas o fato é que esse coração coube numa pessoa. Então o transplante é absolutamente normal hoje. O Jonas também tem umas questões em relação aos transplantes, né? Porque, embora tenha esse lado super bacana, assim, de altruísmo e generosidade por parte dos doadores e tal, existe toda uma indústria, toda uma busca de lucro em cima disso e toda uma arrogância médica que é preciso ser vista direitinho. Não.
A gente vai ter uma aula mais à frente, mais lá para o final, na verdade, que a gente vai discutir um bocado isso, principalmente a luz do Ranjonas. Alguma outra pergunta ou comentário? Então, eu vou fazer aqui os que eu observei. Logo no começo da aula, o professor falou das alterações genéticas feitas em plantas e animais. Mas os primeiros seres vivos que foram submetidos a alterações genéticas foram os micróbios, as bactérias, que são seres muito simples, que facilmente deu para recortar o DNA e colocar um DNA com visão utilitária e fazer o maquinario metabólico daquela bactéria produzir medicamento. Insulina é produzida assim, vários antibióticos, etc. Foi o primeiro uso de engenharia genética em seres vivos, assim, de sucesso, vamos dizer, né? E já tem bastante tempo, assim, bastante tempo nessa recente história da biotecnologia, né? Aí o outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, que ainda sempre dentro dessa visão do Ranjonas, né? Que ele aponta que o problema que a gente enfrenta decorrente do aumento do poder que a tecnologia nos confere é que a humanidade desenvolveu muito no ponto de vista tecnológico-científico, ou seja, no que o Heidegger chamaria a razão calculante, e num descompasso enorme em relação ao desenvolvimento da consciência sociopolítica e crítica mesmo, né? Então, esse descompasso, o Ranjonas aponta como um grave problema. A gente sabe fazer um monte de coisa, né? Assim, tem uma tecnologia avançadíssima, mas a gente não tem condições de avaliar moralmente o poder desse uso, o uso desse poder, né? E a última observação que eu queria falar, quando ele falou da sacralidade, para não ficar com um ranço religioso aí, né, que aí limita os que são ateus ou que não gostam de religião, agnósticos, etc., a gente pode compreender sacralidade como inviolabilidade, no sentido jurídico, e não no sentido religioso. A sacralidade também, no sentido que não se pode violar, não se pode alterar, não se pode magoar, mexer, certo? Então, essa visão da sacralidade é que os cientistas, em geral, não suportam. Nem o Jonas fala ipsis literis. Essa discussão os cientistas não toleram, mas eu aceito e digo, e ele afirma que é essa visada que pode ser, que é o que ele suspeita que pode ajudar a gente a enfrentar esses desafios éticos. Tá? Eu queria complementar também um aspecto seguinte. A gente está habituado à ciência que avança. Cada descoberta abre a perspectiva de novas descobertas. E a gente aqui não vai estudar química medieval a não ser por uma curiosidade acadêmica, né? Mas, na ética, nós não temos essa ideia de progresso e de uma descoberta que vai favorecer a outra e que deixa o passado como passado. São tentativas de resposta aos problemas de cada cultura, de cada época, né? E eu não posso dizer que a ética do pragmatismo atual seja superior, mais evoluída, mais perfeita do que a ética de Platão, ou do que a ética de Sócrates, ou dos estoicos, ou medieval de Santo Agostinho. Cada uma delas enfrentou problemas próprios da sua época. E nós, justamente, nós estamos sendo chamados a enfrentar problemas criados pela tecnociência, que avança numa progressão geométrica, né? Cada avanço provoca N outros avanços, e com uma deficiência na reflexão ética e no aprofundamento e no aproveitamento de todo esse legado que nós recebemos do passado, e que, por vício, justamente, de achar que o progresso é que vai trazer a solução, não olhamos para esse passado, não é? Para esse patrimônio que nós temos, que é um verdadeiro tesouro que a gente poderia estar recuperando, como o Pierre Robin fala, não é? da prudência de Aristóteles, como ela teria elementos para nos ajudar hoje a enfrentar os problemas que a tecnociência está nos trazendo. Então... Ótimo. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Professor? Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a grande presença de vocês aqui e a paciência de me ouvir. Obrigada, tá, gente?